É isso, a 55 eu empreendi sem business plan, sem sócio investidor, sem nenhuma estrutura, É por isso na que verdade. Você tá aqui. Normalmente quem senta aí tem o mesmo tem caso o mesmo que perfil, o seu. né? Eu, aliás, fiquei super feliz. Olha que legal, né? O Fá me chamar, já vinha escutando alguns. Então, eu viabilizei, eu pensei numa verba inicial para colocar para cima a ideia. Desde colocar o site e, enfim, ter toda a estrutura, que é super pequena. Eu tenho uma assistente freela fixa, é isso que eu tenho. E hoje eu tenho um espaço que eu alugo coletivo nos Jardins. Então eu tô lá nos Jardins, num espaço super legal, mas que é um espaço que eu divido com mais 4 projetos. Eu sou o quinto. Então eu viabilizei com essa grana que eu tinha guardado, que eu queria mesmo fazer isso. E aí hoje eu mesma, as edições normalmente sou eu mesma, enquanto 55 que banco. Meu acordo usual com os artistas, que não é muito diferente das galerias, eu banco a produção toda, mas a gente começa a dividir depois do custo coberto. Então isso tem sido uma forma de me manter aí saudável. Eu consigo, né? É que normalmente, e isso é uma coisa eu que vinha da produção, principalmente de moda, né? A moda é uma coisa muito rápida, tudo é muito rápido, passa rápido. A arte é diferente. O tempo é diferente. Então, às vezes tem obra que eu lanço e não vendo nenhuma nos 2 primeiros meses, nos 3 primeiros meses, depois eu passo a vender super bem. Então, recuperar essa grana de produção é uma coisa que leva um tempo maior. E no começo eu tinha uma aflição, né? Falava, se você lançou uma coisa e ela já não vendeu super bem, ela não vai vender. E não é isso. Às vezes é um processo, é um momento, é um monte de coisa que tem que ser levado em consideração. Então a 55 tem estoque. Então, aí exatamente. Aí eu, que era uma pessoa só prestadora de serviço, né? Que estava acostumada a produzir um desfile, produz, acaba. Eu produzia uma campanha, produz, acaba. Passei a ter estoque. Eu tenho estoque, então antes que eu tenho E é um estoque super delicado. Super delicado. Como que você armazena isso? Então, isso tá armazenado lá no meu espaço. Eu tenho hoje uma relação que é financeira, mas é também quase ecológica, assim. Quando eu penso existem formatos de edições que você tem que produzir tudo de uma vez. Por exemplo, eu fiz um disco de vinil com a Vivian Kakuri, que esse, inclusive, é um dos poucos que eu tive apoio. Eu tive apoio da galeria dela na época, que era a Leme, do Edu. Então, esse é um disco que eu fiz junto com a galeria. Esse é prensado, eu tenho que prensar os 250. É uma edição de 250, eu tive que prensar os 250 juntos. Então tá tudo, a gente tem que armazenar, tem que deixar eles cuidadinhos, estão lá. Tem edições que aí também, às vezes, o formato permite produzir na demanda. Eu acabei de fazer uma peça que é uma joia, ela é de ouro. Ela é a dentição do artista. Que demais. É muito legal, é uma obra que chama Memento. Estava exposta como uma instalação no projeto de um artista que chama Bruno Battistelli. Esse foi um projeto muito mais… É ouro maciço? Ela é uma joia de ouro, é um banho de ouro até para ter o formato. Ela é como o grills mesmo, né? Que são essas joias que usam os… exato. Muito comum entre rappers, exato, gringa, né? Exato. E aí tem, enfim… ele fala, né? Tinha uma coisa com o dente. O texto é o curador… um colecionador também, é médico. Aí eu brinco, o texto ficou super forense também. Ficou super… Que é demais, é também um campo também. E porque a dentição é uma identidade, né? A medicina forense. Exatamente. Então, enfim, ele fala… A ideia da obra veio desde… Que é muito louco, né? Porque você é quase assim, é quase um ready-made, né? Sim, quase um ready-made. Porque você para pra pensar que é um grill que depois é colocado por causa do discurso do médico colecionador, ele é colocado no campo da arte pelas palavras. O Bruno é um artista. Sim. Bruno, que no momento… Ele tem um projeto próprio, que chama Galeria de Artistas. Então, ele fez esse projeto comigo. Mas ele também tem um projeto que é uma galeria com outros artistas. Mas não é uma galeria de representação. Mas é um artista que tem uma carreira que ele foi consolidando através de… Ele já teve outras galerias, mas ele ganhou prêmios na SP Arte. Ele fez residência fora, morou fora. Tem obra no MASP, tem obra na Pinacoteca. Então, tudo isso leva… Mas é um artista que é super do Red-Made. Super dessa arte contemporânea de ressignificar objetos ele tem outras pelo obras. Discurso, né? Sim, não é só… Ele também pinta, mas ele tem muito esse… E aí, por exemplo, essa obra que era o assunto que a gente estava falando, é uma obra que eu não produzi as 10 de uma vez.
Por uma questão financeira, por uma questão de até ser complexa para guardar. É uma joia, é ouro. Depois ela tem uma instalação, tem um púlpito. Então, ele criou a obra. Quando a gente começou a conversar, eu não limitei ele. Quando ele veio com essa ideia, eu falei, vamos entender financeiramente para viabilizar. Mas é uma obra que eu posso produzir na demanda. Então agora eu já produzi as que eu vendi.